E aí galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal e mais uma história incrível de saída do armário. Eu estou aqui com o El. Tudo bom, El? Tudo bem, tudo ótimo. Então, se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal, já deixa o seu like. É bom deixar o like no começo do vídeo porque você me ajuda a chegar a outras pessoas e já deixa o seu comentário. Então aguarda a vinheta que vocês vão entender o quão a história do El vai tocar vocês. Então aguarda a vinheta. Muito obrigado por você ter vindo, eu estou muito feliz. Fala pra mim, quantos anos você tem, da onde você é, com quem você morou? Meu nome é Well, tenho 23 anos, eu sou do extremo da zona leste de São Paulo, de um bairro chamado Cidade Tiradentes, é uma periferia, uma das maiores periferias de São Paulo. E eu moro com os meus pais, sempre morei com meus pais, né? Não saí de lá. É meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Eu tenho irmão mais novos, eu sou o mais velho de 3. Morando dentro dessa estrutura familiar, você já percebia diferente dos seus pais, diferente dos seus irmãos ou diferente dos amiguinhos do colégio? Claro, eu acho que é uma coisa quase unânime assim, entre os meus amigos LGBTs e tinha uns recortes muito específicos onde eu vivia, porque eu sou de uma família evangélica e uma família evangélica da periferia, né, de uma denominação pentecostal. Então, os primeiros lampejos assim do que seria a minha sexualidade, a forma como eu performo a minha masculinidade ou a negação de determinados elementos, eles sempre foram muito mal vistos, assim, né? Então, desde pequeno, assim, eu consigo lembrar de alguns momentos que algum jeito, uma fala, foram cortados porque não tinha muito a ver com o que eles imaginavam de o filho mais velho, homem, sabe? Olha, primeiro eu tenho um relato, assim, que é um autorrelato, que é me lembrar todas as vezes, a primeira vez que eu perguntei pra minha mãe o que é gay. E aí ela disse que era um homem que queria ter nascido mulher. Aí eu pensei, pequeno, assim, então eu não sou gay. E depois uma fala que eu ouvi da igreja falando que gays eram pessoas que estavam sob influência de demônios. E aquilo pra mim já era tipo o ápice do pânico, sabe? Você e dormir, sabe o momento que você vai dormir, você vai refletir um pouco sobre a sua vida, assim. Você fala, eu estou sob a influência de uma entidade maligna, só que você tem 7 anos, você tem 8 anos, então aquilo parece definitivamente o fim do mundo. Hoje eu consigo falar sobre determinadas coisas, até com certo riso no fundo, tá? Sabe? Tipo, eu achava que era um demônio e tal, mas quando você é criança, aquilo tem um peso e a angústia é enorme, assim, porque eu descobri da minha não heterossexualidade depois de ter sentido o que era não pertencer à heteronormatividade. Eu acho que em lugares diferentes as coisas iam acontecendo simultaneamente. Eu lembro que na minha casa tinha isso. Como eu não era assumido e como eu era viadado, tinha alguns comportamentos que meu pai e minha mãe tentavam driblar e corrigir. Não fala de determinada forma porque sou aviado, ou sentar de determinada forma, ou gostar de determinadas coisas, né? Minha mãe, evangélica, tinha um cabelão, meu irmão tinha um cabelão e eu queria ter um cabelão também. E aí aquela típica brincadeira do viado que amarra um pano na cabeça, correndo em casa. Minha avó tinha um quarto de costura, aí eu gostava de pegar os panos e, enfim, umas brincadeirinhas de viado. E aquilo já era muito podado pela minha família. Eu acho que eu saí do armário cedo, não porque eu sou uma pessoa forte ou bem resolvida e tal, eu saí do armário muito mal resolvido. É porque eu não tava dando conta. É uma sensação constante de não pertencimento. Porque quem você é não se adequa aos padrões da igreja, não se adequa aos padrões da escola, não se adequa aos padrões de casa. Então é uma sensação de que você não pertence a lugar nenhum, que você é um ser sozinho. Como na escola tinham poucos gays, poucos LGBTs no geral assumidos. Eu não sei, mas talvez o que eu mais quisesse era entrar em contato com pessoas que estavam passando por processos parecidos. Só que naquele cenário eu me sentia muito isolado. A coisa começou a mudar quando eu comecei a fazer amizades fora da escola. Quando a internet chegou efetivamente na minha vida com rede social, e aí eu comecei a ver o relato de pessoas que era muito parecido com aquilo que eu estava vivendo. Era como se uma questão que foi o tempo todo só minha, na verdade outras pessoas estavam passando por aquilo, e aí eu sentia uma necessidade de me conectar cada vez mais com essas pessoas e traçar quase que estratégias mesmo para fugir disso. O quão a igreja foi crucial para você na sua identificação da sua sexualidade? Porque você me fala no começo que existiam pregações muito fortes em relação a isso, que era errado, que era demônio. Com quantos anos você foi entender que não tinha nada de errado e que não era um demônio na sua vida? 13, 14. O que aconteceu com 13, 14 anos para você entender isso?
eu comecei a ver... Porque antes de você se assumir, a sua sexualidade ela entra num campo especulativo que todo mundo já tá falando. Né? Parece que todo mundo descobriu que você é viado primeiro que você. E aí, não se assumir não te priva de ouvir determinadas coisas. Quando eu falo que a igreja ela tinha posições muito pesadas, não eram posições só em cima do púlpito, um cara com o microfone falando umas coisas, mas era nas rodas de conversa. Porque a igreja, dentro da periferia, onde eu tenho instrumentos escassos de cultura, de educação e tal, a igreja tem não só uma função de templo religioso, mas ela é um clube, é uma ferramenta de socialização ali, né? Então todo mundo meio que se conhece, todo mundo meio que mora no mesmo lugar e tal. E aquilo vira um campo especulativo gigantesco. Eu não era o único viado da igreja. Existiam outras pessoas sob o jugo desse pensamento preconceituoso. Só que essas pessoas começaram a casar, e elas começaram a ter filhos. E aí eu me olhava e falava, eu não quero estar aqui desse jeito, eu não quero daqui a 5 anos ou 10 anos ser essa pessoa e estar vivendo dessa forma e ter uma vida dupla. Eu não tenho um casco para ter vida dupla. Eu saí do armário com 13 anos. E aí primeiro foi na escola, depois eu comecei a dar lampejos na minha casa, a igreja foi por último. Eu tinha um Orkut e aí esse Orkut foi hackeado por alguém da escola. E aí tava lá, tipo, viadinho, não sei o que lá, tipo, já sofria ofensas que estavam chegando que saía do ambiente escolar e tava indo pra internet. E na internet você tem no seu Orkut, no seu Facebook, você tem o cara da escola, mas você tem seu pai, sua mãe, tem sua tia, Exato. Que você só vê no Natal. Aí você tem aquele pastor que é amigo do fulano, sabe? Então aquilo pra mim era muito mais pesado. Enquanto esses núcleos não se encontravam, eu dava um jeito de resolver a homofobia dentro da igreja, eu dava um jeito de resolver a homofobia dentro da escola, mas quando elas se fundiam no ambiente que era a rede social, aquilo pra mim era tenebroso. Quando você se assume, eu acho que o primeiro ponto, assim, de poder que você ganha é que você consegue subverter alguns termos. E aí o que era outrora uma arma muito potente na mão de alguém, vira gente, eu sou viado, você é hétero. E aí eu tinha que contar, e aí eu tinha que contar e não sabia muito bem como é que contava. E aí eu tava um dia passando mal e minha mãe me deu uma pressão, assim, foi muito engraçado, fez uma coisa de novela. E aí eu contei, então, sabe aquele menino? Então, assim, acho que eu gosto dele e tal. Tinha um garoto que era muito meu amigo e eu tava afim dele, que não era esse menino que me ajudou nesse processo de aceitação. E aí eu encontrei nele um argumento pra conseguir falar com a minha mãe. Mas pra mim soava muito melhor falar, sabe aquele menino? Eu acho que eu gosto dele, do que eu sou gay. Então aquilo não era uma coisa completamente desconhecida pra ela, mas ouvir aquilo de mim eu acho que bateu forte. Aí tem aquela equação que nunca fecha, né? Porque é eu te amo, mas não te aceito. Como uma pessoa se sente amada e não aceita? E que amor incondicional é esse? Que se é incondicional, como é que você tem uma condição pra amar? Porque se você ama, você aceita a pessoa. Porque amar é você amar. Amar é você gostar da pessoa como ela é. Então ouvir também de uma pessoa que ela me amava, mas não me aceitava, era só uma equação que não fechava e eu não conseguia mensurar bem o que a pessoa estava dizendo, sabe? Sim. Não conseguia. Então, eu contei pra minha irmã, aí a minha irmã guardou. Aí eu contei pra minha mãe, aí a minha mãe guardou. Aí eu contei pro meu pai, e o meu pai guardou. O silenciamento afetivo era muito forte. Então era um apagamento mesmo. O silenciamento é uma espécie de violência e ela é subjetiva, então ela é difícil de você tratar. Eu não quero fazer juízo de valores de sofrimento, mas é porque é o soco que não fica roxo. Exato. E aí eu não consigo falar, olha, me socou, tá roxo, entendeu? Quando você sofre uma coisa que você considera injusta, e aí pra você considerar injusta tem que ter uma medida, né? Então eu sei o que é justo comigo, e aí essa coisa não está acontecendo e eu a considero injusta. Então quando você chega num lugar de injustiça, você quer apontar. Você quer falar, mas eu não tô usufruindo desse privilégio de estar com a minha família, enquanto fulano trai a mulher, enquanto ciclano não sei o quê, sabe? E aí você quer apontar. Quando você aponta, você pode cair no lugar da bicha louca agressiva, que é um estereótipo usado contra a gente. E aí eu poderia estar dando um tiro no meu pé. E eu, volta e meia, dou um tiro no pé. Aí você tenta outra estratégia, que é se emudecer. Só que você fica mais triste, mais angustiado, você facilita o silenciamento e o apagamento, e aí também não é uma boa saída. Se eu me aparto, eu ainda posso lidar com um argumento, olha, arrumou uma coisa melhor com a família, trocou, né, realmente decidiu por esse caminho e foi. Agora, se você
marca presença, você também é testemunha ocular da injustiça. É muito difícil ser pai e mãe cedo, é muito difícil ser filho adolescente, mas é muito mais difícil e muito pior traçar como estratégia construir muros ao invés de pontes. Às vezes eu me pergunto assim, se eu tivesse obedecido tudo, se eu tivesse seguido todas as cartilhas que me deram, quem eu seria hoje? Eu acho que eu ia começar esse vídeo falando a paz do Senhor, igreja, sabe? Eu acho que eu não teria esses brincos, nem esse cabelo, nem essa maquiagem, nem essa forma de falar, nem a forma de sentar, nem colocaria essas questões. Mas em contraponto, eu seria uma pessoa muito mais distante de quem eu sou genuinamente. Eu tive um contato ali na adolescência e na infância que já me fez entender o quanto é angustiante aquilo. Porque eu prefiro pagar o preço de ser quem eu sou do que pagar o preço, porque você paga o preço, você não deixa de pagar o preço. Eu vou pagar o preço para viver uma vida que não é minha. E aí eu troco, você troca esse almoço de família, a sua presença nesse almoço de família, por um quadro de depressão? Não. Não troco. A gente, quando se assume, esse não é a consumação do ato, sabe? Começou aí. A gente vai ter que se assumir muitas vezes ainda. Toda vez que você chegar numa escola nova, você vai ter que se assumir. Um emprego novo, se assumir. Um amigo novo, se assumir. E esse é o grande paradoxo. Um casal hétero na rua, quando eles querem se proteger, eles se dão a mão, eles se abraçam. E a gente, quando tá com medo de alguma coisa, a gente se afasta. Porque parece que o mal é a gente. E a gente não é o mal. Então, quando começar esse processo de lutar mesmo contra o preconceito, contra a intolerância, cuidar muito da nossa cabeça, sabe? Porque o plano A nunca é matar a gente de tiro e de porrada. O plano A é matar a gente de depressão, é fazer a gente voltar pro armário, é fazer a gente ter vergonha de ser quem a gente é, de achar que a gente é vergonha da nossa família, e as coisas não são assim. Fala pra mim como que foi a experiência de gravar o Cadê no Armário? Eu achei que eu ia ficar mais nervoso, mas eu acho que é aquilo, quando a gente fala com pessoas que de alguma forma compactuam da nossa trajetória, fica mais fácil assim. Eu sou o Well na Vida com 2 L's, em todos os lugares, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Gente, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários, o El também vai estar aqui. Tirem suas dúvidas, contem suas histórias, porque é isso, eu quero que vocês se sintam sempre em casa, esse espaço de vocês. Apenas o que eu faço é dar voz a pessoas que já deveriam estar com o megafone na boca, entendeu? Então, vamos espalhar essa mensagem, manda pelos grupos de WhatsApp. El, muito obrigado por você ter participado. E beijão, gente. Tchau, tchau.